Meus amigos e minhas amigas que assistem esse canal Diário do Cinegrafista. O vídeo de hoje vou falar de crime político. E para falar de crime político, eu acho que nós estamos passando pelo momento na política que aí o Lula está sendo ameaçado 24 horas e, segundo matéria do Guilherme Amado, foi aquele repórter que teve aí a última percussão de sua reportagem sobre o Bolsonaro, e ele dá mais um alerta agora, dessa vez, pedindo que a segurança do Lula tenha muito cuidado e redobre toda a segurança pelas ameaças que o Lula vem sofrendo. E eu quero aqui alertar uma coisa. Alguém lembra da morte do Tancredo Neves? Aqui nesse livro conta tudo sobre a morte do Tancredo Neves e mais. Quem mandou matar, como foi que foi morto, e poucos brasileiros tomaram conhecimento disso. Lembra da morte do helicóptero que estava Ulisses Guimarães, sua esposa, mais outros políticos? Nunca ninguém descobriu o que tinha acontecido. Para todos os efeitos, é que a maioria dos brasileiros sabe que foi um acidente. Lembra da morte do PC Faria? Que até hoje ninguém descobriu quem foi o mandante? E aqui eu vou lembrar da morte do esposo e do filho da doutora Elizabeth, e aqui eu vou dar no crime do beco sem saída. Doutora Elizabeth foi a advogada que defendeu o Bolsonaro. E o esposo da doutora Elizabeth, que foi procurador, o filho também, todos dois procuradores. Eu vou dar o nome deles, tá? O esposo, o marido, e aqui ela lamenta, hoje ela está lamentando pela dupla perda por assassinato do marido e do seu filho, os procuradores Said Caí Martins Souto, de 68 anos, e Said Caí Martins Souto Filho, de 38 anos, mortos em setembro de 2016. Ela atuará como o sistema da acusação deste crime quando o julgamento ocorrer. 2012, o Bolsonaro procurou a doutora para saber se ela tinha os documentos a qual ela tinha defendido ele quando ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Militar de Notificação das Forças Armadas, lá quando ele bolava o plano de soltar a bomba na Vila Militar. E ela se arquivou de se encontrar com ele. Por que o Bolsonaro procura ela? Porque em 2016, quando aconteceu essa morte, tem uma suspeita muito grande, tá? Outros dois crimes políticos, e o Bolsonaro, como sempre, desde quando saiu das Forças Armadas, expulso, o Bolsonaro ameaçou as próprias Forças Armadas no crime dele.
E foi por isso que naquele período de 2018, alguém já procura o Bolsonaro para aplicar o golpe, que é a banda podre do Exército. Então, a única pessoa que eles podiam colocar no poder seria o Bolsonaro, que toparia fazer tudo isso. Por quê? Lembra quando a Dilma decretou a lei sobre o sigilo dos presos políticos, aonde estava envolvido todo o sumiço daqueles presos políticos, e que os militares, principalmente das Forças Armadas, não gostaram, e ali começaram a traçar o golpe sobre a Dilma. E foi isso que aconteceu. E o Bolsonaro sabe muito sobre isso, e ele sabe qual são a banda podre que apoia ele. Tá? Então, por isso, não a organização, o pessoal da coordenação da campanha do Lula não pode vacilar. Porque o que acontece nesses crimes? Fica, mata e fica sem as pessoas saber. Quem perde a vida é quem perde tudo, tá? E ele já faz tudo isso planejado. E, para lembrar disso, no período que o Bolsonaro foi julgado, o general Newton Cruz já dizia o seguinte: este jovem é um terrorista comprometido com o tumulto da vida institucional do país. Quem diz isso foi o general Newton Cruz. E neste mesmo período tem uma frase que se deve prestar muita atenção. Foi dito por um ouvidor veterano, deputado mineiro, José Bonifácio. Ao chegar na Câmara Federal, um político que sai do anonimato e ocupa as manchetes é um homem perigoso. Pode sair dos deslumbramento até perder a noção do pleno cumprimento do seu papel. Então, lembre que o Jair Bolsonaro, quando ele era deputado estadual, ele era uma pessoa que ele não passou todo o histórico que conta que o Bolsonaro não tinha mais do que 5 amigos. Numa Câmara que tem até hoje 503 deputados, e você só fazer 5 amigos é muito estranho. Então, lembre da frase que diz aqui o deputado José Bonifácio, tá? É um homem perigoso e que pode sair do anonimato e ser um desastre para o país. Então, tá aí. Jair Bolsonaro ameaçando as pessoas de morte, e veja o que acontece, por exemplo, no período do governo dele. As mortes, e veja como é que ele se manifesta. Então, gente, é de se pensar, tá? Tá nas nossas mãos para decidir o futuro do país.